horário vai ter o tempo para fazer a prova. Quem entrar depois da prova não vai estar mais disponível. Tá? Então, se programem, a semana que vem a nossa prova. Histologia é a primeira, né? Então, dia 21 de setembro, a prova de histologia. Na outra semana, 28 de setembro, vai ser a prova de patologia, ambas pelo AVA. Né? Então, quem não está matriculado, quem está em horário, né, fora do seu respectivo horário, né, tem gente aí que eu sei que está assistindo aula fora de horário, então se isto acontecer, tá, não vai conseguir fazer a prova junto, né, com o restante do pessoal, tá, vocês só fazem prova no horário que vocês estão matriculados. Então, a partir, né, da semana que vem, eu ainda vou informar via material didático, tudo certinho, qual vai ser o horário correto, eu só estou aguardando o pessoal da Unisanto, lá do AVA, me responder isso, mas, né, já está marcada a nossa prova. Eu só defino o horário e cai tudo que foi dado desde o começo do semestre, né, a partir da primeira aula de agosto até o que foi dado hoje. Tá? Outra coisa, eu preciso, Fernanda, você como representante de classe, eu Oi. preciso que você me mande uma relação de alunos que vão participar das aulas práticas. Tá? Depois Tá. da semana de provas, nós já vamos começar as aulas práticas, só que com um número limitado de alunos. Né? Existe lá a distância mínima, o que reduz bastante o número de alunos dentro de um laboratório. Tá? Então, eu preciso saber quem efetivamente vai participar das aulas práticas. Você passa Uhum. uma lista aí, tá? Certo. Eu preciso desse número até para informar na portaria quem é que vai poder entrar, quem não vai, né? Tá. Professor, Eu tem um não sei se a número, já maioria tá, sabe o número de por causa alunos das aulas do permitidos? Pandini, né? Então, o do Você já tem Pandini isso? já tem algum, ele fez por grupo, né? Que cada grupo tem por volta de 8 pessoas. Mais ou menos, acho que ele Tá, e aí disse, todos os grupos vão participar? não, algumas pessoas do grupo só. Isso. Então, é isso que eu preciso saber, tá? O Eu número, preciso eu vou saber ver do com ele, número de então. alunos certinho, né? Passa uma Tá, lista aí para sua turma, pede aí tá. no grupo da disciplina, no grupo da Uhum, faculdade aí de vocês, tá. né? Do segundo ano, Porque o quem vai laboratório realmente. porque o laboratório onde o senhor dá aula é maior da onde ele dá aula, entendeu? Tem diferença. Entende isso. Por isso que eu preciso saber qual é o número de alunos para saber qual dos dois laboratórios eu vou usar. Também tem essa, tá? Tá bom. Não é demonstrativa, Joana. Você já está perguntando, não é demonstrativa, tá? E eu não tenho como gravar porque eu vou estar em dois laboratórios ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou passar a, a lâmina, vou projetar a lâmina e vocês vão ter que achar as estruturas lá nas aulas práticas, né? Dentro das lâminas que forem Algum distribuídas, aluno tá? pode gravar, Histologia não professor? tem. Não, pode até gravar, mas não vai fazer diferença, né? Tá? Porque É, são vocês que vão ter que achar as estruturas, né? tá, entendi. Não, porque daí qualquer Tá, coisa, entendeu? alguém filmava, entendeu? Para quem não fosse, pelo menos visse, entendeu? Eu não Pudesse vou assistir gravar, depois. tá? Eu Tá. não tenho condições de gravar. Ou eu dou Uhum, aula ou eu gravo o vídeo, né? Ainda mais em dois laboratórios, tá? sim, Então é assim, eu acho que a gente precisa se conscientizar de que a gente está voltando, né? sim. Porque que a gente tem visto muito aí a gente passeando, gente na praia. Eu mesmo já vi vários alunos nossos na praia, e aí chega na hora de ir para a faculdade, ai, não posso por causa do Covid, né? Gente que passei em shopping, que vai para o Gonzaga, que eu já encontrei também, porque eu estou circulando também, óbvio, né? Claro, né? Mas assim, né? Covid não pega só na faculdade, não, tá? Covid pega na rua também. E eu tenho visto muita gente circulando aí, né? Inclusive gente que posta no Facebook, né? Que tá passeando e tudo mais, tá bom?
Então, vamos nos conscientizando que a gente está começando a voltar à vida normal aí. Tá? Então, Fernanda, aguardo o seu retorno com o número de alunos que vão participar da aula. Tá bom, professor, pode deixar. Ok, então. Então, vamos começar a aula de hoje, que é sobre sistema digestório. Histologia do sistema digestório. E cai até essa aula na nossa prova. Então, vamos lá. O sistema digestório, a gente sabe que ele é um grande tubo. É um tubo que tem a função de levar o alimento da boca até um ânus, né? Lembrando aí da aula de fisiologia do ano passado, né? Existe aquele movimento, aquela lei do intestino, que faz com que este bolo alimentar que entre pela boca cumpra sempre um sentido, né? Ao longo desse tubo. E à medida que esse bolo alimentar ele vai passando por este tubo digestivo ou tubo digestório, né, o que vai acontecendo com o bolo alimentar? Ela vai sofrendo alterações. Né? O nosso alimento, no jeito que nós o ingerimos, ele não está pronto para ser absorvido. Ele necessita, né, passar por uma série de transformações que começam na boca. Então, essas transformações, a digestão, ela já começa na boca, através da mastigação e através da secreção de enzimas, que são quem? As amilases e as lipases. Então, o nosso processo de digestão, que é a função do sistema digestório, digerir o alimento, torná-lo apto para a absorção de alimentos, já começa na boca. Ao longo deste grande tubo, a histologia do sistema digestório é muito semelhante. Como faz parte do sistema, histologicamente falando, a gente consegue identificar as mesmas estruturas nesse tubo. Tá? E isso torna a histologia do sistema digestório fácil até, comparada a outros tecidos. Tá? Então, o que a gente tem anatomicamente falando? A gente tem cavidade oral, tem laringe, tem esôfago, tem estômago, temos glândulas anexas, que são fígado e o pâncreas e a vesícula biliar. Depois temos o intestino, intestino duodeno, a primeira porção do intestino delgado, jejuno, íleo. Depois temos intestino grosso, seco, alça ascendente, transverso descendente do cólon, sigmoide, reto e ânus. Então, ao longo de todo este tubo, existe uma semelhança muito grande, com pequenas diferenças na histologia. Tanto é que se você pegar qualquer livro de histologia, está escrito lá, histologia do trato digestório, porque ele se repete, essas células, essas estruturas, elas acabam se repetindo ao longo do nosso sistema digestório. Então, a função do nosso sistema digestório é o quê? Obter moléculas, porque quando a gente ingere o alimento, eles não estão na forma, as estruturas não são moleculares, Então, obter moléculas para manutenção, crescimento e as necessidades fisiológicas do nosso organismo a partir da ingestão de alimentos. As moléculas, elas são grandes, elas não são absorvidas no tamanho em que elas são ingeridas, por isso a gente tem que passar por todo um processo chamado de digestão, que é a transformação de grandes moléculas em pequenas moléculas, e assim, essas pequenas moléculas serem capazes de serem absorvidas lá no nosso intestino. A absorção dos nutrientes, ela é feita lá no intestino. Tá? Então, estômago, esôfago,
cavidade oral só prepara o alimento para ser absorvido no intestino. Então, a digestão ela começa na boca, né? Através da ação da vou ter o meu intestino delgado fazendo a absorção e o meu intestino grosso, né, absorvendo principalmente água e formando, né, as fezes, que são resíduos alimentares que não foram absorvidos. Tá? Então, é um pouquinho de cada uma dessas estruturas que a gente vai ver a histologia delas. Tá? Então, olha aí, né, numa maneira geral, eu posso dizer, né, que o trato digestório ele tem uma luz, porque se ele é um tubo, ele tem que ter uma luz, né? É um tubo oco, ele tem uma luz por onde passa o bolo alimentar, por onde passa o quimo, né, que é o bolo alimentar processado lá no meu estômago, né? E é um oco tubo, né, um tubo oco aí, é oco para passagem do quê? Dos restos alimentares, que são as fezes. Tá? Então, ao longo de todo esse sistema, eu tenho praticamente a mesma estrutura, que é o quê? Um epitélio que reveste a luz. Isso a gente já viu quando viu o tecido epitelial, né? Então, em locais onde não há nem secreção, nem absorção, esse epitélio ele pode ser estratificado, ele pode ser alto, né? Em locais onde há necessidade de troca de substâncias, esse epitélio ele não pode ser estratificado. Ele tem que ser o quê? Um epitélio simples. Tá? Então, locais ao longo do tubo digestivo onde não há troca de substâncias entre a luz e as mucosas, no caso, né, o epitélio mais o conjuntivo, o que acontece? Esse epitélio é alto, é estratificado. Então, na boca, por exemplo, eu tenho um epitélio estratificado. No meu esôfago, por exemplo, eu tenho um epitélio estratificado. Já no meu estômago, o epitélio não é mais estratificado. Por quê? Porque eu tenho a secreção do suco gástrico, eu tenho a secreção de hormônios lá no meu estômago, né? Então, não posso ter um epitélio. E a partir daí, intestino delgado, intestino grosso, eu tenho que ter absorção. Então, esse epitélio, ele é simples. Tá? Então, de uma maneira geral, eu tenho um epitélio que circunda, né, essa luz, que normalmente, ou ele é um epitélio simples, ou ele é um epitélio estratificado. Abaixo deste epitélio tem o tecido conjuntivo, que pode ou não ter glândulas. Tá? Abaixo deste tecido conjuntivo, normalmente eu tenho uma camada muscular que é responsável pelo quê? Pelo peristaltismo, pela condução do alimento. Então, eu tenho músculo em algumas regiões, músculo esquelético, em outras regiões eu tenho músculo liso. Tá? Então, eu tenho mais ou menos a mesma estrutura. Uma luz, uma mucosa, porque epitélio de revestimento úmido é chamado de mucosa. Eu tenho a mucosa, que engloba o epitélio mais o tecido conjuntivo, e eu tenho aí, abaixo da mucosa, uma região chamada de submucosa, onde estão presentes as fibras musculares. Com pequenas diferenças, essa é a estrutura geral do meu sistema digestório, do meu trato digestório. Lembrando que, como é revestido por epitélio, esse epitélio ele sofre descamação, ele sofre troca constante, porque o epitélio ele tem essa característica de descamar, de trocar os seus componentes constantemente. Para você ter uma ideia, lá no seu estômago, que esse epitélio está extremamente ativo pela secreção do suco gástrico,
todo o epitélio do estômago, ele é trocado a cada 5 dias, tá? Por células muito ativas, né? Eu tenho lá a presença do suco gástrico, eu tenho sempre o meu bolo alimentar, né, circulando lá dentro do meu estômago, né, para o processo de digestão. Então, a troca deste epitélio ocorre muito frequentemente. Um esquema um pouquinho mais complexo do que aquele anterior, né, vendo algumas regiões anatômicas aí. Eu tenho uma camada mesotelial, né, que envolve o meu intestino, que envolve as minhas estruturas, que faz o quê? Né, que normalmente lá no meu intestino é composto pelo peritônio. Né? Eu tenho camadas musculares em direções diversas, né, porque eu tenho um movimento peristáltico, movimentos de mistura e de transporte do alimento. Tá? Eu tenho, né, tecido nervoso, lembrem lá da aula de fisiologia, né, eu tenho aqueles plexos que são tecido nervoso exclusivo do meu trato digestório, né? Então, plexo mioentérico e plexo submucoso, né? São neurônios específicos que fazem o meu sistema digestório funcionar independente do meu sistema nervoso central. Tá? E tenho aí outras estruturas, outros nomes, né? Como exemplo, lâmina própria, que é o nome do tecido conjuntivo que está sempre junto com o epitélio de revestimento, né? Eu tenho a submucosa, que é o tecido conjuntivo abaixo da lâmina própria, né? Então tenho mucosa e submucosa, né? E tenho aqui, né, algumas glândulas, né, que são responsáveis pela secreção, principalmente de muco, né? O nosso sistema digestório, para permitir o trânsito do bolo alimentar, ele tem que ser sempre lubrificado. A parte superior pela saliva, né, e a partir do estômago eu tenho a produção de grande quantidade de muco, né, para poder lubrificar, uma vez que eu começo a ter absorção no meu intestino. Né? Então, como eu tenho absorção, normalmente este bolo, né, que era bolo alimentar, passou a quimo e passa a ser um bolo fecal, ele obviamente tem que estar hidratado, tem que estar lubrificado para não causar dano neste epitélio. Em algumas regiões a gente tem epitélios específicos, né, que diferem aí, né, especificamente. Então, por exemplo, na nossa cavidade oral, né, a região dos lábios servem como limite entre os tipos diferentes de epitélio. Né? Então, o que acontece? Dentro da nossa cavidade oral, na nossa mucosa oral, o epitélio não é estratificado. Tá? Do lado de fora da nossa cavidade oral, que é o epitélio que se continua com a pele, né? Então, por exemplo, no lábio, eu tenho um epitélio estratificado pavimentoso, queratinizado. Na parte interna da minha cavidade oral, ele perde a queratina, não há necessidade da queratina. Então, eu pus aqui, ó, 2 exemplos, é o percebe a diferença, ó, não existe aquela camada de queratina aqui. Tá? No caso da cavidade oral do seu lado, né, interno, eu tenho a presença muito grande de glândulas que são pequenas glândulas salivares. Se a gente lembrar lá da anatomia, a gente tem 3 grandes grupos de glândulas salivares na nossa cavidade oral, né? Parótida, submandibular e sublingual. Tá? 95% da saliva é secretada aí.
Os outros 5% são secretados por pequenas glândulas que estão dispostas, né, nesta mucosa oral. Tá? Então, as glândulas salivares maiores, que a gente chama, ou principais, são responsáveis pela grande, né, salivação. Elas produzem saliva para quê? Para umedecer o bolo, para tornar a mastigação mais fácil e tornar a deglutição também mais fácil. Tá? E nós temos aí ao longo da nossa cavidade oral outras pequenas glândulas que ajudam na secreção de saliva para que haja justamente, né, esta lubrificação. Nossa língua, ela é composta por músculo, né? Músculo estriado esquelético, tá? Em grande quantidade, em todas as direções. Olha aqui, ó, essa imagem superior aqui, né? Isto aqui é músculo num sentido, isto aqui é músculo em outro sentido, né? Então, nós temos uma camada muscular estriada esquelética muito grande, o que causa o quê? Né? Uma grande motilidade da língua. A língua ela é extremamente importante no movimento, né, circulatório do alimento dentro da cavidade oral. Nós mastigamos, mas também misturamos este alimento com movimentos da língua. Então, eu tenho grande quantidade de músculo envolvido por uma camada de tecido conjuntivo, que exterioriza, né, com a cavidade oral, revestimento epitélico. Então, eu tenho aí na minha língua, né, a parte mais externa de tecido epitelial, estratificado, pavimentoso, dependendo da região da língua, pode haver a presença de queratina ou não, né? Abaixo desse epitélio tem um tecido conjuntivo e o restante é só músculo, né? Músculo estriado esquelético. Tá? Então, a parte de cima da língua, ela é irregular por causa da presença de projeções desse epitélio, que vão formar as famosas papilas gustativas, tá? Que vão servir aí, né, para diversas funções diferentes, né, na nossa língua, né? E a parte de baixo, tá? A parte de baixo, ela é lisa. Tá? Aqui, ó, uma imagem do músculo aqui embaixo, tá? E eu tenho aqui, ó, grande quantidade de papilas. Cada uma dessas papilas tem uma forma diferente, tá? Por causa da sua função. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, essas papilas, elas estão aí porque algumas delas apresentam terminações nervosas que são capazes de captar gosto. Tá? São os botões gustativos que a gente chama. A gente vai ver. Tá? Então, olha aí, ó. As papilas, elas formam projeções na nossa língua. Elas são elevações do epitélio, do nosso epitélio oral, com diversas formas e funções. Tá? Elas se projetam para fora da língua, e cada uma delas, cada grupo delas, tem um nome, uma forma e uma função diferente. Então, nós temos papilas filiformes, nós temos papilas fungiformes, nós temos papilas foliadas e papilas circunvaladas. E elas se distribuem ao longo de toda a nossa língua. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas papilas. Começar pelas filiformes. Fili vem de filamento, Então, em forma de filamento, são papilas que são pontudas, como essas aqui que a gente está vendo, Formato alongado, tá? Em grande quantidade na nossa língua.
né, elas ocupam toda a parte, né, superior da nossa língua. Tá? Elas têm a função de fricção, né, de misturar, de friccionar o alimento. Tá? E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho um grande epitélio, olha, dá para perceber o epitélio todinho aqui, ó, tá? O epitélio, dá para perceber tecido conjuntivo aqui embaixo, e dá para perceber músculo. Tá? E aí, aqui, né, nestas papilas, como elas têm a função de fricção, de misturar o alimento, de estar constantemente movimentando o alimento, elas apresentam queratina, tá? Porém, elas não apresentam botões gustativos, que faz com que elas não tenham a função de perceber o sabor, né? Não existem terminações nervosas que nos informam sobre sabor. Tá? As fungiformes, né, elas são em forma de fungo, vem o nome, né? Tá? Em forma, né, achatada aqui, ó, como se fossem cogumelos. Tá? Então, elas têm a parte de cima achatada e elas fazem, elas entram, elas penetram, na nossa língua. Né? Então, elas têm base estreita e a parte superior mais plana, maior. Tá? Se distribuem entre as papilas, filiformes, né? E apresentam alguns botões, olha aqui, ó, eu coloquei aqui na seta, né? Alguns pequenos botões gustativos que vão fazer com que elas tenham, né, a capacidade de perceber, né, diversos sabores aí. Papilas foliadas, em pequeno número, no caso dos humanos, tá? Mas em grande número nos animais, elas apresentam muitos botões gustativos. Olha aqui, ó, cada uma dessas estruturas mais clarinhas aqui, ó, são botões olfativos, tá? Gustativos, desculpa, né? A gente não sente cheiro pela língua. Tá? São botões gustativos. Tá? E aqui uma parte, né, já que eu estou falando em botões gustativos, uma característica muito interessante aí, eu não sei se vocês viram nas publicações, mas que pacientes que tiveram COVID estão perdendo a capacidade, né, depois que passam pelo processo infeccioso, eles estão perdendo a capacidade de sentir cheiro e gosto. Né? Então, a comida tem um gosto ruim para esses, né, esses indivíduos que passaram pela infecção do Covid, e o cheiro, né, ele também não estão acostumados mais a sentir cheiro. Isso muito provavelmente por causa da destruição das terminações nervosas pelo Covid, pelo vírus. Tá? Então, esses indivíduos acabam perdendo a capacidade de sentir o cheiro, porque a gente sabe que, né, os botões olfativos, a mucosa olfativa, ela é atingida pelo Covid, pelo vírus, mas eles também começam a perder o paladar. Então, a comida, ela tem, segundo o relato deles, gosto muito ruim. São pouquíssimos os alimentos que eles conseguem, né, sentir um gosto agradável. Tá? Normalmente, o alimento tem um gosto muito ruim para eles, o que faz com que esses indivíduos emagreçam, percam nutrientes, uma série de problemas associados à presença do vírus aí. Tá? E nós temos as papilas circunvaladas, que são grandes, se destacam bem, né, em relação aos outros, estão lá na parte de trás da língua, né, são grandes. Se a gente prestar atenção, né, prestar bem atenção, macroscopicamente a gente consegue perceber lá atrás do V lingual, né, lembra aí da anatomia
da cavidade oral, atrás do V lingual, eu tenho essas papilas, elas são arredondadas, né, são grandes, né, e fazem aí, ó, né, grandes sulcos em direção ao centro da língua, né. É interessante porque essas papilas, elas têm glândulas, né, são glândulas chamadas de glândulas de von Ebner, tá, que produz constantemente uma secreção, tá, que mantém a nossa língua limpa, né, além da saliva, que é extremamente importante para manter esses botões gustativos limpos, né, a circulação de saliva retira restos de alimentos, né, nesta parte posterior, onde eu tenho, né, as minhas papilas circunvaladas, né, eu tenho essa produção aí de uma secreção serosa que ajuda na limpeza dessas glândulas aí, dessas papilas, tá? Além disso, elas secretam lipases, né, que é para evitar o acúmulo de alimentos, de gorduras, né? Evita formar o que eles chamam de filtro, né, de gordura sob essas papilas. Isso para manter sempre a nossa língua limpa e as nossas papilas, né, essas regiões aqui, ó, essas depressões que se formam, livres de alimento. E a gente sempre tem que ajudar, né, na limpeza escovando as línguas, né, por causa disso, né, por causa desse espaço aí que existe entre as papilas linguais. E aí, né, um esquema de um botão gustativo, né, que normalmente está distribuído entre o epitélio, né, de revestimento dessas papilas. Tá? São botões que são cheios de células que respondem a estímulos. São células nervosas, tem a forma de uma cebola, né, essa que está cortada, óbvio, mas aqui na imagem dá para a gente imaginar melhor, né? E elas possuem, né, na sua composição, né, terminações nervosas na parte de cima, né, na região chamada de poro, tá? Que conseguem perceber o gosto das coisas. Tem alguém tentando falar comigo, mas assim, quando eu estou com um slide, eu não consigo acessar. Deixa eu ver se aqui agora eu consigo. O chat. Tá, não consigo acessar o chat. Vocês aí depois me passam qual é a pergunta que está tendo aí no chat, tá bom? Tá, então os nossos botões gustativos, né, distribuídos ao longo do epitélio de algumas das nossas papilas, né? O nosso esôfago é simplesmente um tubo. Eu vou falar sobre algumas alterações que acontecem aí na aula de patologia, né? Mas o nosso esôfago é simplesmente um tubo que liga a cavidade oral até o estômago. Nada é absorvido, nada é secretado. Final do nosso esôfago, né? Isso porque a parte final normalmente apresenta contato com a cárdia lá no meu estômago, né? Lembrando que o estômago ele tem um suco gástrico que é extremamente ácido. Então essa porção final, ela apresenta algumas glândulas mucosas que secretam muco para proteger. Na sua grande maioria, né, em toda a sua extensão, ele é um epitélio, ele é revestido por um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, tá? E é revestido por uma grande camada muscular, né? Então eu tenho uma camada muscular que envolve o meu esôfago muito desenvolvida, tá? Por quê? Porque quando o alimento entra no meu esôfago,
Ele tem que ser através de movimentos de peristaltismo, através de movimentos peristálticos, ele tem que ser levado até o meu estômago. Então, o epitélio que compõe esta mucosa, ele é um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, porque nada é absorvido e nada é secretado, tá? E lá no final dele eu tenho a presença de algumas glândulas. Falta menos de 1 minuto, eu vou gravar a aula, tá? Isso, 7 a 12 papilas circunvaladas na língua. A Gabriela está perguntando lá na parte de trás da língua. A Gabriela está perguntando, né? Agora me abriu o chat aqui. A gente volta no mesmo convite, tá bom? Até já. Então, continuando, o nosso esôfago, ele é simplesmente um tubo, revestido por epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Tá? O nosso estômago, aí a coisa já muda. Por quê? Porque eu tenho aí a secreção de ácido, e esse epitélio, ele tem que ter uma proteção maior. Então, no caso, do nosso estômago, eu já tenho aí, ao longo da minha mucosa estomacal, eu já tenho uma proteção maior, que é a proteção mucosa, eu tenho a secreção de muco para proteger o meu estômago, do próprio suco gástrico que é produzido, no qual faz parte o HCl. Lembra que o HCl, no processo de digestão, ele chega a ter um pH de 1, 1,5, às vezes 2, então extremamente corrosivo. Então, se eu não tiver essa camada mucosa protegendo o meu tecido epitelial, eu tenho esta mucosa sendo corroída pelo pelo próprio suco gástrico aí. Então, eu tenho células que secretam, no caso aí eles secretam o nosso suco gástrico e também secretam hormônios, como a gastrina, por exemplo, que é produzida aqui, na região do antro, em contato aqui já com o piloro, anatomicamente falando, na parte mais distal do nosso estômago, então eu tenho células G, que são responsáveis por secretar um hormônio que é a gastrina, que vai estimular na secreção de ácido clorídrico, diferente do restante, do meu tubo digestório, ele sofre muito a ação do HCl, do ácido clorídrico. Então, ele tem que ter essa característica que é produzir o próprio muco, que é distribuído ao longo deste órgão para poder protegê-lo. É aqui no meu estômago que eu vou ter a transformação do bolo alimentar em quimo, que é o que passa, não é o bolo alimentar, ele não passa para o duodeno. Quem passa para o duodeno é o quimo,
que é o bolo alimentar, já completamente liquefeito, né, sob a ação de enzimas, sob a ação do ácido clorídrico, né? Então, aquele bolo alimentar que vem pelo esôfago, ele é transformado em quimo, que é a parte líquida, né, desse alimento. E aí, esse quimo ele é levado até o duodeno. Tá? Anatomicamente, eu tenho 4 regiões, né, que é a região da cárdia, que fica em contato aqui com o esfíncter esofágico inferior. Tenho a região do corpo, a região do fundo gástrico e a região do piloro, né, ou antro pilórico aqui. Então, anatomicamente, nós temos estas regiões aí. E ao longo de todo este órgão, né, não importa qual é a região, eu vou ter aí algumas estruturas que vão produzir os 4 componentes do suco gástrico, né? Que é o que? O HCl, o pepsinogênio, o fator intrínseco e o muco. Né? Então, ao longo desta parede do meu estômago, eu vou ter células muito semelhantes entre si, né? Que são as células responsáveis pela produção desses componentes, né? Distribuídas ao longo desta parede do meu estômago. Tá? Dependendo da região, eu vou ter mais secreção de HCl, dependendo da região, eu vou ter mais secreção de muco, tá? Mas essas glândulas, né, elas vão produzir os 4 componentes do meu suco gástrico. Tá? Então, olha aí, né, a parte que reveste a luz, né, então essa parte aqui é a parte do lúmen, que é a luz do meu estômago, aonde eu recebo o bolo alimentar, ela é revestida por uma mucosa, tá? Por um epitélio, que forma as fossetas, né? Que são fossetas? Fossetas são grandes depressões, né? Então, eu tenho o epitélio, as fossetas, elas penetram em direção ao tecido conjuntivo, né? E são nessas fossetas que eu tenho a distribuição das glândulas e das células que vão produzir os componentes do suco gástrico, né? Então, eu tenho aqui um esquema, olha, isto aqui é uma fosseta gástrica, que é esta projeção em direção, ao tecido conjuntivo. E essas fossetas gástricas, olha que elas estão representadas aqui, ó, né? Então eu tenho aqui uma fosseta gástrica, outra fosseta, aqui uma fosseta bem grande, ó, que dá para a gente ver, né? Essas fossetas ao longo, né, dessa estrutura, eu tenho as células, né? Que células são essas? São as células produtoras daqueles 4 componentes, né? Então, olha aí, tem célula que produz muco, tem célula que produz o HCl, tem célula que produz o fator intrínseco, tem célula que produz o gás pepsinogênio, tem células que produzem, né, o hormônio que é a gastrina, tá? Então, esta estrutura aqui, que é o epitélio de revestimento com as suas respectivas fossetas, né, elas estão distribuídas, essa estrutura tem ao longo de toda a parede do meu estômago, né? E são elas são responsáveis, né, são elas que respondem pela produção de todas essas substâncias, que aí são jogadas no lúmen, né, que é a luz do meu estômago. Voltando, né? Então, olha só, eu tenho o epitélio, que é um epitélio simples cilíndrico, né? Então, olha aqui, ó, eu tenho um epitélio simples cilíndrico, tenho o tecido conjuntivo aqui, que a gente chama de lâmina própria, né? Revestido tudo isso pelo quê? Por grande quantidade de músculo, né? Músculo que faz com que o meu bolo alimentar se misture constantemente em todas as direções, né, para que o ácido clorídrico, o suco gástrico, ele envolva completamente, né, esses componentes aí que tem que ser transformados em líquido, né, que tem que ser transformado no quimo, tá?
Além disso, aqui no meu tecido conjuntivo, eu também tenho algumas células linfóides, né, que são células de defesa de mucosa aí, tá? Para proteger, né, de micro-organismos que a gente acaba ingerindo e que sobrevivem à ação do suco gástrico. Passando, né? Então eu passo pelo piloro, que é um esfíncter, e aí eu chego no meu intestino delgado. E aí olha a diferença, né, deste epitélio aqui para aquele que a gente viu anteriormente. Por quê? Porque aqui eu vou começar a ter a absorção dos nutrientes. Então, a partir daqui, o meu epitélio ele não é mais secretor, e sim absortivo. Então, eu continuo tendo um epitélio simples, porém, a partir daqui, eu tenho, né, a absorção de nutrientes. Então, meu intestino delgado, anatomicamente, ele é separado em duodeno, jejum e ilho. É longo, tem aí aproximadamente 5 metros, dependendo do tamanho do indivíduo. Quando eu abro anatomicamente, esse intestino, eu percebo que existe uma série de irregularidades, que servem para aumentar a superfície de contato, que a gente chama de plicae circulares, que é placa circular, que são elevações para aumentar a superfície de contato. E além dessas elevações anatômicas, eu ainda tenho as vilosidades intestinais. As vilosidades, elas são o inverso das fossetas. Tá? Eu tenho o quê? Nas vilosidades, o meu epitélio, ele sai do conjuntivo em direção à luz. Nas fossetas, lá no meu estômago, era o contrário, ele penetrava em direção ao tecido conjuntivo. Aqui não, o meu epitélio ele sai em direção à luz. Para quê? Para também aumentar a superfície de absorção. Então, eu tenho as vilosidades intestinais. Vilodação como se fossem os meus dedos aqui, ó. Então, eu tenho aqui o meu epitélio e ele faz essas vilosidades, porque eu tenho o aumento do contato, com o quimo aí, tá? Para poder aumentar a absorção. Tem uma quantidade muito grande de células produtoras de muco, ó, células produtoras de muco, porque aqui eu já começo a ter absorção, isso quer dizer que este quimo já começa a perder líquido. Tá? Letícia, fecha o seu microfone, por favor. Letícia. Obrigado. Não, obrigado, não. Continua ligado. Tá? Então, além dessas vilosidades, eu ainda tenho nas células as microvilosidades. Tá? O que são isso? São projeções da minha membrana epitelial que fazem com que aumente ainda mais a minha área de contato. Então, olha aqui, ó, eu tenho as minhas vilosidades, então são o exemplo que eu falei dos meus dedos, só que aqui está em outra posição, e aqui, ó, além das vilosidades, nesta região onde eu tenho contato, que é essa região branca aqui, ó, clara, eu ainda tenho as microvilosidades aqui em cima, tá? Que são o quê? Pequenos prolongamentos do citoplasma da célula para aumentar mais ainda, tá? O quê? A minha superfície de absorção. Tá? Então, eu tenho aqui, uma grande especialização, que são as vilosidades intestinais, que apresentam nas suas células essas microvilosidades. A gente chama isso de borda em escova, porque parece uma escova com as cerdas. Tá? Então, cada uma dessas células possui na sua parte superior especializações que são as microvilosidades.
E estas células, elas estão aqui, ó, né, revestindo as minhas vilosidades intestinais. Então, além das vilosidades, eu tenho as microvilosidades que fazem a absorção mais rápida, né? É justamente esta região que é atacada por aquelas bactérias que a gente se contamina na alimentação. O que acontece? É que a gente tem as diarreias, né? São o quê? São as bactérias que destroem essas células, né? Tá? Então, o meu trato digestório, principalmente nessa região, a partir do meu intestino, eu já tenho no tecido conjuntivo uma quantidade muito grande de células de defesa, de tecido linfóide, inclusive, tá? Que são o quê? São tecidos de defesa com muitos linfócitos, porque eu já tenho aí a presença, né, de micro-organismos, de bactérias que podem ser lesivos ao meu, né, sistema fisiológico. Aqui, ó, o intestino grosso continua com o mesmo aspecto morfológico, ele continua apresentando, né, o que? As vilosidades aí, ó, as projeções, né, de mucosa, né? Só que aqui, né, eu já vou ter aqui tecido linfóide muito mais formado. São os GALTs, né? Vocês devem ter tido imuno com a professora Luciana, né? Que são aqueles tecidos linfóides associados à mucosa gástrica, no nosso caso aqui, né? Então, os GALTs são muito presentes no intestino por causa da contaminação, né? Por causa da presença de bactérias intestinais aí. Tá? Então, eu tenho, né, um tecido que é, né, já um pouco diferente do restante, extremamente absortivo, né? Então, aqui neste tecido eu tenho a absorção de grande quantidade, principalmente de água, né? Então eu já começo a formar o meu bolo fecal, né, mais endurecido, mais consistente. Lá no meu intestino delgado eu ainda tinha a presença de quimo, tá? E aí, aqui no intestino grosso, eu começo a não apresentar aquelas grandes vilosidades, né? Porque a absorção aqui é mais de micronutrientes e de água, tá? Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma pequena, né, quantidade de vilosidades, porém elas não são tão altas quanto no meu intestino delgado, né? Porque a absorção aqui já passa a ser diferente, né? Eu já começo a absorver mais a parte líquida do meu quimo aí no caso, tá? Lembrando, né, que esta parte também do intestino grosso, por sofrer atrito, ela tem que produzir muco para protegê-la, né? Então tem aqui, ó, células caliciformes também, tá? Para proteger, né, do bolo fecal endurecido aí. E como todo epitélio, ele tem que ser renovado constantemente, tá? No caso do nosso epitélio do trato gastrointestinal, eu tenho uma ação muito grande, eu tenho um processo de uso muito maior do que dos outros epitélios, tá? Então, constantemente, eu tenho esse epitélio descamando, né, pela passagem do suco gástrico, pela presença do bolo alimentar, ou do quimo, ou do bolo fecal, tá? Eu tenho sempre este epitélio trabalhando demais. Tá? E a reposição deste tipo epitelial, ele é sempre feito por células tronco. Tá? O que acontece? Né? Lá na minha camada basal, né? Então, onde é que eu tenho essas células tronco? Lá no meu esôfago,
na camada basal, lembra, né? Camada basal é aquela primeira que está em contato com a lâmina basal. Então, no meu esôfago, no meu istmo e no colo das células gástricas, das glândulas gástricas, eu tenho muita célula-tronco, né, que se diferencia em células epiteliais e que fazem mitoses para repor esse epitélio. Tá? E aí o que acontece? Essas células, elas se especializam e tomam o lugar das células que vão sendo descamadas. Aqui tem um exemplozinho, né, um esqueminha, tá, que ele mostra aqui no intestino delgado uma cripta, né, uma fosseta aqui, uma região mais, né, de penetração. E aqui, ó, mostra onde estão as células tronco, tá? Então, a gente sofre a descamação, as células tronco substituem tanto para cima, para o revestimento, quanto para baixo, né, para formar o restante da glândula, aí no caso. Tá? Então, eu tenho aqui a descamação constante, né, das células, e aí a reposição das células a partir de células tronco, células indiferenciadas, né? Um pouquinho diferente do que é no epitélio da pele. Lembra que eu falei para vocês que elas sofriam mitoses constantes, né? E as células iam dando origem a outras? Aqui, como o epitélio é simples, eu tenho aí células tronco indiferenciadas que vão substituir aos poucos, né, as células gastas, aí, as células perdidas por descamação. Vamos lá? Perguntas? Não? Então cai até aqui, tá? Coloquem o RA e o nome de vocês no chat para eu poder controlar a presença de vocês, por favor. Tá? Podem começar. Não, coloquem o RA e o nome, é para colocar tudo, né? Então, olha lá, Valéria não colocou o nome, Guilherme não colocou o nome, tá o nome completo, vamos lá. Isso. Isso. Ok, então a gente se encontra na semana que vem, né? Na prova. Uma boa semana para vocês, uma boa semana de prova a todos vocês. Tá bom? Até mais.